mostra como que a história se repete. Coisas que aconteciam naquela época estão acontecendo hoje. Igualzinho. Interessante, gente. Sabe essa política de filho único? Quantos casais vocês conhecem que tem um filho só, não tem nem filho? Eu conheço na minha casa. Eu não sou avó ainda. Já podia ter até bisnetos. Estou exagerando, mas quantos filhos? Lá é a política de filho único ou nenhum. Os romanos falavam para a mulher: bem, você está grávida. Eu bato na madeira. Se nascer um menino, ótimo, graças aos deuses, você vai cuidar desse menino. E quando a menina, você rejeita essa menina. E eles jogavam as meninas nos lixões. E que faziam os cristãos? Resgatavam aquelas bandas de crianças abandonadas nos lixões e acolhiam, mostrando que era um amor cristão. Então, uma história muito linda da igreja primitiva dessa época. E como que era, pode avançar, e como que era a Roma? A Roma tinha de tudo, de todos os lugares chegavam produtos. Era trigo, azeite, óleo, estanho, alcatrão, ouro, prata, marfim, vinha de todos os locais. Era um grande império mesmo. Avançando, mas o problema da época era aquele que Paulo relata em Atos. Romamos e privamos, porque amanhã morreremos. Era essa a filosofia. Então não havia moral. As mulheres, eles falam que elas trocavam de marido como quem troca de roupa. E eles adoravam os jogos, adoravam ver os gladiadores se matando, ou matando na época os cristãos, sempre incendiados. Era uma diversão para eles. Aí, quando eles queriam a pessoa, tentavam matar, e não conseguiam, eles faziam assim com o dedo. Corta a garganta. Pula. Corta a garganta. Eles queriam ver o sangue. Eles queriam realmente que a pessoa morresse. Essa era a diversão. É uma diversão. E uma coisa que eu digo que é parecida com a nossa época, além do filho único ou nenhum, é o amor aos pets, aos animais. Não era tanto cachorro na época. Eram mais aves, papagaios, às vezes cavalos, eles tinham cavalos, eles guerreavam, né? Saíam para... Então, os poetas, os filósofos da época diziam o seguinte: sua casa vale milhões, vamos pôr uma linguagem de hoje, né? Sua casa, seu cavalo, suas terras, seus animais valem muito. Você não vale um rio dele. Você não vale nada. Porque ele só dava importância ao que era material. Vocês cuidam de papagaio e abandonam o seu filho, sua filha, no lixão. Que humanidade é essa? Que país é esse? Que prática é essa? Roma está podre até o âmago do coração dos homens. Sob os olhos de alma fez a liberdade uma monarquia. Aí nós estamos vendo 2 homens que deixam. E havia, tem nos documentos, até convite de casamento desse tipo. E os poetas e os filósofos citavam. Eu fui convidado para o casamento dos fulanos, coisa assim. E para eles era tudo muito natural. Era tudo muito natural.
mas eles odiavam os cristãos, porque os cristãos tinham uma moral diferente. Os cristãos não agiam como eles agiam. Então vamos mais para frente. A questão do aborto. Eles falavam, por que vocês estão furando o ventre? Por que vocês estão dando veneno mortal para os que ainda não nasceram? O vídeo falava. Vocês abandonam as crianças concebidas em casa e cuidam de passarinhos. Não admitem um filho órfão e cuidam de um papagaio. Fazem ostentação de riqueza. Isso eu falei mais ou menos, né? Cavalo, terra, escravo, ouro, valem 3 talentos. Vocês valem 3 vinténs. Clemente. E ele dizia o seguinte: um filho sempre se cria. Um filho sempre se cria, mesmo quando se é pobre. Uma filha sempre se rejeita, mesmo quando se é rico. Era o que diziam à época. Então havia abandono, aborto. Tinha aquela questão que teve aqui há algum tempo, a roda dos rejeitados, né? Tinha um lugar onde eles largavam também as crianças. Enquanto os romanos abandonavam suas filhas, os cristãos as recolhiam e cuidavam delas. Vamos passar para frente. Ai, graças a Deus por Jesus Cristo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. Bem na plenitude dos tempos. Como era um império tão grande como nunca houve, que atingia vários países. E pessoas de todos os países chegavam até ali. Então eles tinham muito orgulho, muita vaidade do que o Senhor conseguiu. E a pergunta de se fazer: que moral que ensinam esses homens perversos? Porque diziam que os cristãos eram ruins, que os cristãos mereciam morrer. Então, esse moral que esses homens perversos estão ensinando, a mais pura, a mais áustera, pregar a pobreza, ao mundo idólatra de riqueza, a humildade, ao século do orgulho, a castidade em meio de uma devassidão desenfreada. Era isso que eles pregavam. Os cristãos falavam o seguinte: a nossa mesa pode ter comum. Eles tinham a refeição ágape. Às vezes eu lembro dos nossos encontros e diz que crente não perde mais fome. Estou vendo, né? Em que cada um leva, eu não preciso comer, eu posso dar um pedaço de torta para ele, né? Aquelas histórias. Diz que na igreja primitiva, eles faziam aquela mesa, todos comiam junto, e eles levavam os panos, né, que usavam, para não sobrar nada, cada um levava uma porção. Então eles falavam: a nossa mesa é comum, mas nosso leito não. Então, quando começaram a acusá-los de um monte de coisa, acusar os cristãos, às vezes, de estarem pondo farinha e comendo nenê, por conta de achar que estava falando eles o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e o Filho de Deus, que veio resgatar a muitos. Então achavam que eles pegavam um nenezinho, porque era tudo escondido, porque estavam a ser perseguidos, e estavam comendo. E eles prendiam os empregados para delatar os patrões cristãos, né? E eles diziam: não, nossos patrões não fazem nada disso, né? Vamos passar. Cidadão dos céus.
Gente, é um dos textos mais lindos, eu já li muito nessa vida. Um dos textos mais lindos que eu já li é a Carta de Ovineto. É um autor anônimo que foi escrita nessa época, falando da cidadania. Filipenses 3:20. Porque a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos Jesus Cristo. E eles diziam assim: os cristãos amam a todos, mas todos o perseguem. Eles são pobres, mas eles enriquecem a muitos. Eles não vivem segundo a carne, eles não seguem opinião alguma, eles obedecem à lei, mas esperam conviver íntegro. Tudo lhes falta, mas eles têm abundância de tudo. Eles não pensam nas coisas de baixo, eles pensam nas coisas de cima, porque sua cidadania está no céu. Na ajuda aos órfãos, às viúvas, aos pobres, eles recolhiam as crianças. Vamos passar. Papel feminino. Vamos entrar. Quando ela entra no assunto do amor, papel feminino. O que aconteceu em Roma? A mulher não tinha identidade. Não sei se vocês prestaram atenção, quantos nomes que existem derivados de nomes masculinos. Tem a Paula, o Paulo, tem a Cláudia, o Cláudio, tem a Antônia, o Antônio. E que nome era esse? É do nome da família, era o segundo nome. Então, elas não tinham identidade. Agora, vocês imaginam uma família que tinha 5 filhos. Então, tinha Paula 1, Paula 2, Paula 3, Paula 4, Paula 5, e aí ia. E às vezes, já tinha uma tia que chamava Paula. Já tinha uma avó que chamava Paula. Então, tinha Paula anciana, Paula a nova, Paula a jovem. Imagina, não tinha direito a um nome próprio. Nos recenseamentos eram contabilizadas as mulheres herdeiras. E somente no 3º século depois de Cristo, que Diocleciano ordenou por razões fiscais que elas fossem contadas. Passando. Mas elas gostavam de se arrumar. Tinha um filósofo desses que são meio zombadores, né? Irônicos, que eles diziam assim: você vai dormir, mas o seu corpo não está com você, porque você tira a sobrancelha e põe na gaveta. Você tira os cílios e você guarda não sei aonde. A peruca vai para dentro do armário. Então, o corpo está meio espalhado. Mas elas eram muito vaidosas, né? Aí nós temos um penteado visto de frente, do lado e de trás. Olha o trabalho. E elas tinham um ferro de frisar que é como se fosse um moderno babyliss. Mas por isso que dá mais, né? Para enrolar o cabelo. As jovens da alta sociedade romana eram fúteis, vaidosas, mimadas e imorais. A mulher rica buscava a beleza a todo custo. Avançando. Então é isso, gente. No meu livro vai ter tudo isso. Eu falo de moda, eu pego uma receita da época, para atrair mesmo a atenção do leitor, para que você consiga vestir, né? Às vezes eu faço até uma comparação com a diferença que tem você hoje com a Perpétua. Talvez com o modo de vestir, você está de calça jeans, ela não usava calça jeans. Ou a diferença que você tem, a semelhança que você tem com Perpétua é a fidelidade a Cristo. É não negar a Jesus de forma alguma. É preferir morrer a negar sua fé. E o que os pais da igreja vão falar sobre as mulheres? Isso toca o coração da gente quando a gente lê. Isso dá vontade até de chorar. Porque tinha Tertuliano, ele é tão. Qual palavra que eu posso usar? Talvez rude.
ele é tão duro com as mulheres, que eles comparavam a mulher a Eva, porque Eva foi aquela que levou Adão à tentação. Ela que deu o fruto proibido para Adão comer. Então Tertuliano dizia: tu dás à luz na dor e na angústia, mulher. Sofres a atração do teu marido, ele é teu senhor, e ignoras que Eva, tu está viva ainda neste mundo, a sentença de Deus contra o teu cérebro. Vives como se impõe, como acusada. És tu a porta do diabo. Foste tu que quebraste o selo da árvore. Foste desverdada da lei divina. Foste tu que iludiste aquele que o diabo não pôde atacar. Foste tu que tão facilmente venceste o homem, imagem de Deus. Foi a tua paga a morte, que causa a morte do próprio Filho de Deus. E pensas tu em cobrir de ornamento as tuas túnicas? Esse é o tratado que Tertuliano escreveu, chamado O Ornamento das Mulheres. Então falava sobre a roupa que a mulher devia usar. E as romanas, elas gostavam de se enfeitar. Ele começou a criticar: vocês parecem sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, com joias, com cílios postiços, mas por dentro vocês estão podres, porque vocês herdam a culpa de Eva. E a mulher era considerada uma Eva. E daí veio toda a discriminação. Ela era fraca espiritualmente. Ela não tinha capacidade mental, intelectualmente. Ela não podia nem querer ascender ao cargo, porque ela não tinha condições espirituais para isso, nem para ler as escrituras. Ela não poderia. Então vamos passar. Como que a raça das mulheres vacilante, versátil, de inteligência medíocre, de quem o demônio fez o seu instrumento, de Eva, as profetisas montanistas, quem não estudou sobre os montanistas, pesquisa. O que vocês vão fazer hoje da meia-noite até às 6? Pesquisa sobre montano. Quem está no começo estudando seminário, já deve talvez ter estudado sobre os montanistas, né? Eles tinham umas crenças estranhas e Tertuliano estava lá no meio. Como é que elas podem pretender ascender a uma função sacerdotal? As mulheres estão sob o poder dos homens porque elas são, em geral, espiritualmente volúveis. Assim, elas devem ser governadas pelo poder masculino. Esse aqui do Jerônimo é fantástico. Na medida que a mulher é para a procriação e as crianças, diferencia-se do marido em corpo e alma. Mas se quiser servir a Cristo mais do que ao mundo, então deixará de ser mulher e será chamada homem. Uma mulher é objeto de nosso relato. Se ela pode ser chamada de mulher, pois não é conveniente designar qual qualidade pertencente à natureza a quem transcendeu a sua natureza. A biografia de Gregório sobre a irmã dele, Maria. Ela era tão santa que ele achava que ela podia nem ser chamada de mulher. O próximo. Esse é bem interessante, nós vamos falar da Paula, da Eustóquia, que foi secretária de Jerônimo. E elas ajudaram Jerônimo na tradução da Vulgata Latina. Porque elas aprenderam, elas gostavam de estudar grego, hebraico. E o próprio Jerônimo disse que Paula sabia mais de hebraico do que ele mesmo. E quando ela morre, ele faz então um elogio a ela. Mas ele se desculpa muito. Olha, não ria de mim, porque eu estou falando de uma mulher. Não me critique por isso. Porque essa mulher que eu estou falando é ofensa. Eu não estou falando de qualquer uma, né? Eu estou falando de uma mulher muito boa. Aí ele fala das mulheres que cuidaram de Jesus com as próprias posses, que eu já falei também.
permaneceram diante da cruz. Aí esse leitor, se ele for seguir de Jerônimo, ele vai perceber que ele é culpado de arrogância mais do que Jerônimo de tolice. Então vamos ver o próximo. Ele está falando de Marcelo. Eu disse que era de Paulo, não, Marcelo. As mulheres desencaminharam um grande papel na história da igreja, mas foram apagadas dela. O próximo. Então, se fosse função elevada, elas não podiam ascender a esses status, porque ela é inferior ao homem em todas as escrituras. Flávio José, o historiador da época, que falou isso. Então vamos ver o outro, as mártires cristãs. Gente, esse é o primeiro texto que tem uma das devocionais, que eu não vou lembrar qual deles, mas é o primeiro texto que tem, e uma leitora escreveu, é a primeira devocional, já me enviou pelo menos. E qualquer mãe que estiver na força, ao ler essa devocional, vai ser enviada pela Deus. E vai entender o que é ser cristão. Estou falando de mãe, mas pai também. O que é ser cristão? Sabe, quando a Bíblia diz que a igreja tinha a obrigação de cuidar dos órfãos e das viúvas, que a religião pura e imaculada diante de Deus era essa: cuidar dos pobres e das viúvas em suas necessidades. E isso acontecia mesmo na igreja primitiva. Eles cuidavam mesmo. E elas se dedicavam à igreja mesmo. E tinha uma mulher chamada Felicidade, que ficou viúva, com 7 filhos, Cavinha, 7 homens. E ali o imperador, na época era o Marco Aurélio, o governador, da onde ela morava, né? Ele achava que ele ia aplacar os deuses se ele oferecesse a viúva e os 7 filhos em sacrifício. Se eles não oferecessem incenso aos deuses, todos eles seriam mortos. Olha, Januário, Félix, Felipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial também eram cristãos fiéis. Mas os sacerdotes estavam incomodados com o modo de viver. E eles acusaram e aos seus filhos perante as autoridades. Vamos ver o próximo. Alexandre é um dos menores. Eu acho que era o tio caçula, né? Que é o caçula menor, ele estava acima. Quando falaram para ele, nega esse Jesus, olha a resposta dele: eu sirvo um Senhor mais poderoso do que César, que é Jesus Cristo. Eu confesso com os meus lábios, guardo no meu coração, o adoro sem cessar. Apesar da temeridade que vejo em mim, eu busco as virtudes dos mais velhos, especialmente a prudência. Assim eu permaneço fiel ao meu Deus, e todos nós, a verdade, a quem a morte dos filhos devolveu a segurança. Feliz aquela cujos filhos serão na glória futura uma espécie de candelabro de 7 braços. Feliz dela, porque o mundo não pôde arrebatar-lhe nenhum daqueles que lhe pertenciam. No meio dos cadáveres mutilados e ensanguentados daquelas ovelhas queridas, passava mais alegre do que antigamente ao lado dos seus berços, porque via por olhos da fé uma palma em cada ferida e cada suplício uma recompensa, sobre cada vítima uma coroa. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. É pertencer a Jesus de tal forma que o único prazer que você tem na vida
é louvar a Deus, como Alexandre falou. Eu adoro todos os dias da minha vida. Um jovenzinho, que ele tinha consciência que ele podia morrer, mas ele preferia morrer do que continuar vivo e ir para o inferno. E diz que aquela mãe, cada um foi morto de uma maneira, tem mesmo livro, vai ver a história dessa morte. Ele foi morto, cada um foi morto de uma maneira. Um foi queimado, outro foi afogado, outro foi decapitado, e assim foi feito. E ela morreu por último. Mas ela não falava para eles: aguentem, meus filhos, aguentem. Vocês vão renegar Cristo, mas vocês vão ter a perdição eterna. Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando você tem a consciência de por que você vive, o que você está fazendo aqui, neste mundo? Por que você vive? Qual o propósito da sua vida? Se não for, eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor, eu não posso falhar. Mas eu devo adorar o meu Jesus. Este é o cerne do Evangelho. É você viver sabendo que este mundo não vale nada. A gente fica tão preocupado, tão ansioso, tanta coisa acontecendo. A gente se preocupa com o filho, com as finanças, com tanta coisa, quando só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E felicidade escolheu a boa parte. E ensinou aos filhos. Se houvesse uma perseguição hoje, se você fosse sozinha, qual seria a sua reação? Se você fosse com seu filho, cidade perpétua. Perpétua estava com o filho amamentando. O pai levava o filho para ser amamentado na prisão. Ela foi presa com a serva. Elas eram catecúmenas. Quem lembra desse termo? Novas na fé. Elas tinham acabado de aceitar a fé. Na época que o imperador proibiu, ninguém pode mudar a aceitar o cristianismo, o judaísmo, nenhuma outra religião. E elas se tornaram cristãs. Era felicidade também a serva de Perpétua. Ela estava grávida. Foi presa grávida. Perpétua amamentando o filho. Felicidade grávida. A única coisa que ela pedia, ela queria ter um filho antes do martírio. E na véspera do seu martírio, ela teve as dores do parto. Uma criança nascendo precocemente. E disse que foi muito dolorido. Ela gritava, ela chorava. E o carcereiro falava para ela: como você pretende enfrentar o martírio? Se com as dores do parto você chora desse jeito? E ela respondeu: essas dores são minhas. Essas dores são só minhas. Mas quando eu for para o martírio, Cristo estará comigo. Estará sofrendo comigo. E eu vou me encontrar com o Senhor. E elas queriam ir bonitas. Eles queriam vesti-las com sacos, com roupas, e elas não aceitaram de jeito nenhum. Elas queriam usar as melhores vestes, arrumar os cabelos, porque elas iam encontrar com o seu noivo. E elas foram ao encontro do Senhor. E o gladiador teve dificuldade de matar Perpétua. Ela foi jogada às feras, e as feras não conseguiram matá-la. E diz que quando as feras não matavam, elas iam para os gladiadores. E os menos destros, porque elas já estavam mais para lá do que para cá, iam matar, que era mais fácil. Só que aquele gladiador não conseguia matar Perpétua. Aí Perpétua pega, por isso que na capa do livro tem a Perpétua pegando na espada do gladiador e falando: é aqui, ó. Pega. É aqui que você tem que ir.
me atingir com a espada. Como se aquela mulher só poderia morrer quando ela permitisse, quando ela quisesse. Então, foram mulheres muito preciosas, muito valorosas. Olha, já falei dela. Já ajudei, pode passar. Pode passar. Olha lá, a figura. Vou voltar só para vocês verem a figura que eu falei. A perpétua idolatradora. Eu não sei se está dando para enxergar. Mas tem essa figura que está na capa do livro Mártires Cristãs. Podemos passar. Essas mulheres influentes, a Jerônimo, o Jerônimo com Paula e o Stock, que era a filha dela. E quem já ouviu falar disso? Quem já ouviu seminário, já é pastor há 20 anos e já ouviu falar disso? Que a Vulgata Latina foi escrita no convento de Verona por um grupo de mulheres. Jerônimo também escreveu, mas ele foi auxiliado por um grupo de mulheres competentes, o ajudaram a traduzir a Vulgata Latina. Mulheres mártires, diaconisas, tradutoras. Realmente, elas foram apagadas da história, mas elas fizeram muito, né? Aí muda tudo, os pobres se multiplicam, né? Wellington, 5 minutos? 10, tá bom. Gente, eu vou acabar, viu? É que hoje a gente quis fazer diferente, porque hoje foi tudo diferente, né? Nós atrasamos, não queríamos atrasar para começar, mas o trânsito não estava bom. E é só aqui em Niterói que acontece isso. Lá em São Paulo não tem essas coisas. A gente foi para uma gravação ao vivo, estava chegando no lugar, mas eu desci do Uber lá, talvez chegamos a pé. E não chegava, o trânsito horrível. Que coisa, né? Complica a vida da gente, falei, puxa, justo hoje, né? Hoje é o primeiro dia, a gente tem mais coisa para falar. Mas eu gostaria que vocês vejam hoje, continue, porque quando você tem a visão da história, como eu vou dar para vocês esses 3 dias, você vai ver a história. Você vai ver o começo, o cristianismo perseguido, depois você vai ver a ascensão do cristianismo, o cristianismo como religião oficial de Roma, o paganismo entrando na igreja, fazendo estrago, e depois você vai entrar na Idade Média, a Reforma, os avivamentos, era tudo que o povo precisava no século XVIII, e o protestantismo brasileiro. Então, voltem, tá? Voltem amanhã, voltem depois, para você ter esse entendimento da história. E quem não gosta de história, eu acho que quem está aqui gosta. Senão não teria muito. A não ser que tenha esposa bem brava que falou, você vai. Ou um marido bem bravo que falou, você vai comigo. Aí, o meu sobrinho neto me diz assim, olha, eu aprendi que menina fala obrigada e menino fala obrigado. Então o marido falou para a mulher, você vai comigo? E a mulher falou, pensei, meu amor, você precisa ir. Eu nem puxo o saco, você não quer. Imagina. Mas, gente, o que vai acontecer agora? Os pobres estão ficando como é comum em todo o grande império. Parece os refugiados, a época, né? Que tinha os refugiados sírios, e começa muita luta, e os romanos, né, traziam aqueles escravos, e as viúvas perdiam os maridos. As viúvas, é claro que elas perdem os maridos, né? As mulheres perdiam os maridos, meus caros.
E muitas viúvas, só que essas viúvas não é a viúva de hoje não, viu? A viúva do Império Romano, ela ficava cheia de grana. Os maridos tinham muitas terras, muitas posses, então elas tinham muito dinheiro e elas davam o dinheiro da igreja para os bispos. Então a igreja cristã começa a crescer. Mas aí que a gente vai ver aquilo que eu falei da igreja mundana. Quando para a perseguição, no cristianismo, com Constantino, olha, guardem isso, viu? Porque às vezes até o professor está errado para vocês, aí vocês corrigem o professor. Não foi Constantino que instituiu o cristianismo como religião oficial de Roma. Quem achava que tinha sido Constantino? Não foi Constantino. Constantino deu liberdade de culto aos cristãos. Teodósio I foi aquele que declarou o cristianismo como religião oficial de Roma. E aquela religião simples, a religião do Cristo, bendito Cristo Nazareno, aquela religião humilde, aquela religião do caminho, que ele dizia, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Aquela religião de humildade, de divisão de comida, de você dividir com o outro, de você acatar o órfão. Aquela religião é, como eu diria, tomada pelo paganismo. Aí começa o cristianismo de salvação pelas obras. A água do batismo regenera o pecado. Aí você vê Constantino sem querer se batizar. Por quê? Ele não disse que tinha virado cristão. Por que ele não queria se batizar? Porque ele achava que a água regenerava o pecado. Então ele queria assim, eu vou pecar até o último minuto. Aí eu me batizo, não pego mais e morro. Aí eu estava muito. Então, aquele cristianismo simples do Cristo, que nunca pregou salvação por obras, né? E Paulo diz, não é pelas obras que sois salvos, mas por meio da fé que não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém bata no peito. Aí se transforma e tem aquele sacerdote. Quanto poder não tinha aquele sacerdote romano? Quanto poder? Eu participei de um podcast e me perguntaram assim, a que você atribui esse ocultamento das mulheres? Não ter falado delas em toda a história. Eu falei, é o poder. Dizem que o poder corrompe mesmo. E eu não enxergo essa atribuição de poder a bispo, a presbítero, eu não enxergo na Bíblia. Eu leio Pedro, e Pedro está dizendo aos presbíteros que está entre vós, não governem a igreja de Deus com quem tem domínio sobre o rebanho, mas servindo de modelo. Uma vez eu fui falar numa igreja grande, lá em São Paulo, e aí terminou eu conversando com o pastor, eu comentei alguma coisa assim, esse poder, né? Eu falei, puxa, o poder não é do homem, o poder não é da mulher, o poder pertence a Deus. Uma vez eu tive, eu falei, o poder pertence a Deus. Aí o pastor deu uma risadinha e falou assim, quer pegar um pouquinho, né? A gente vai pegar um pouquinho, mas o poder estraga, né? E ela pensa na igreja primitiva, zero de poder. Estavam todos juntos, louvando a Deus, cada um
com o dom que Deus capacitava, edificando a igreja com o dom que Deus dá, sem necessidade de poder nenhum. E aí as mulheres influentes na igreja foram preferir a virgindade ou ficar na viuvez, porque aí elas podiam se dedicar, como a Bíblia diz, né? Aquela que está solteira pode cuidar das coisas do Senhor, cuida das coisas do Senhor. Então começa o ascetismo, que eu digo que eu não vejo base bíblica nenhuma também para ascetismo, dos monges, para essas coisas. Mas eu falo demais, aí eu fui fazer uma pós-graduação e tinha um colega, ele ia fazer pós-doc. Aí eu brinco de novo, quem é a Ruth, né, para pós-doc? E eu não sabia que ele queria ser monge. Eu não vou falar, eu juro, porque fica meio estranho, né? Mas eu garanto para vocês que eu não sabia. Eu fui falando. Eu fui falando. Eu acho que estranho. Ele tinha falado de um monte disso. Boa. Aí ele falando assim. Aí eu acho estranho. Esse pessoal que vive fechado, mosteiro, essas coisas, buscando a própria edificação. Jesus disse que a gente tem que ser sal da terra e do mundo. A gente tem que brilhar a nossa luz. Como é que a gente vai fazer isso? Trancado, eu com Deus, Deus comigo, e acabou o resto se quiser. Uma coisa assim. Não respondeu nada. E ele estava ocupado dos anos. E essa pós-graduação tinha tudo. Cristão não sei se tinha, mas o resto tinha. Mas aí começa essa história de separar do mundo. Porque o cristianismo, eles não estavam mais se identificando com a religião de Cristo. O que aconteceu com o cristianismo, gente? O cristianismo veio do judaísmo. Podia ter pego um pouco do judaísmo. Pegou um pouco. Mas o que ele pega a questão da discriminação, a gente vê as mulheres separadas dos homens, tem tudo aquilo. Pegou o paganismo romano, vemos as mártires, tudo é santa. Nos meus livros eu tenho uma dificuldade tremenda, eu já tenho dificuldade na Bíblia, né? Que o pessoal fica, a carta de São Paulo, e eu só falo igual a irmã de velho, que ela fala que o Paulinho, eu já não sou tão íntima. Não sou tão íntima dele assim. Quando eu falo apóstolo Paulo, né, vai ser estranho. Mas São Paulo é a cidade. Então, eles começaram, eu não quero, tem esse cristianismo. E começaram a ter outro tipo de cristianismo, que nós vamos ver mais para frente, se Deus permitir, e Ele quer, né? Se Deus quiser, Ele quer, amanhã continuamos. Vamos falar só o finalzinho dessa início do cristianismo, entrar na Idade Média. A Idade Média, apesar de ter toda 1000 anos, tem pouca coisa assim para falar, porque foi uma idade que não teve muita produção literária, né? Sempre teve muita produção literária de homens, imagina de mulheres. Mas a gente conseguiu. Achei umas pré-reformadoras lá fantásticas. Vocês vão gostar de saber da história delas.